Este vídeo possui caráter educativo, histórico e opinativo. O objetivo não é atacar pessoas, partidos ou eleitores, mas apresentar fatos históricos e reflexões pessoais sobre a história política do Brasil. Você não precisa concordar com as opiniões apresentadas nesse vídeo. 1889, o ano em que o Brasil deixou de ser um império. No primeiro vídeo, a gente viu como o Brasil deixou de ser apenas uma colônia, como nasceu o Império do Brasil e como Dom Pedro II se tornou uma das figuras mais marcantes da história brasileira. Mas agora, a gente chega na parte mais importante, a queda da monarquia. Dom Pedro II era admirado por muita gente, inclusive fora do Brasil. Ele conversava com cientistas, escritores, inventores, gostava de tecnologia, fotografia, astronomia, educação. E, sinceramente, isso é uma das coisas que mais me chama a atenção. Porque quando a gente olha para o Brasil de hoje, parece que a política virou só briga, ataque, escândalo, corrupção. Mas Dom Pedro II passava horas estudando, horas lendo, horas conversando sobre ciência. Ele acreditava que educação era uma das coisas mais importantes para o crescimento de um país. Isso era raro, até entre líderes europeus da época. Mas enquanto o Império crescia, existia uma ferida enorme dentro do Brasil: a escravidão. E eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. Eu sou totalmente contra a escravidão. Foi uma das piores coisas da história humana. Milhões de pessoas sofreram, foram tratadas como objetos. E isso jamais deve ser romantizado. Só que existe uma coisa importante que muita gente não entende. A escravidão não existia apenas no Brasil. Ela existia em várias partes do mundo. E durante muito tempo, a economia brasileira dependia completamente desse sistema. Isso não justifica, mas ajuda a entender por que o fim da escravidão mexeu tanto com o país. E então, chegamos em 1888. Princesa Isabel assinava a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Depois de séculos, a escravidão finalmente chegava ao fim no Brasil. E isso deveria ser lembrado como um momento histórico, porque foi. Mas ao mesmo tempo, muitos fazendeiros ricos ficaram revoltados, porque perderam a mão de obra, perderam dinheiro, perderam poder. E aqui entra uma parte muito importante da história brasileira. Muita gente acredita que foi justamente aí que a monarquia começou a perder o apoio da elite. Ao mesmo tempo, o exército também começava a ganhar mais força política, que uns anos depois acabou virando o regime militar. Mas isso é para outro vídeo, certo? Ideias republicanas começavam a crescer. Então, chegamos em 1889. Proclamação da República. Militares proclamaram a República. Teodoro da Fonseca liderou o movimento. Ele era um militar, para quem não conhece. E sabe o que mais me impressiona nesta parte da história? O povo praticamente não participou. Não teve grande votação popular, não teve consulta nacional. E a maioria das pessoas, quase todas, menos os super ricos, os líderes, fazendeiros, não entendia exatamente o que estava acontecendo. E então, Dom Pedro II foi expulso do Brasil. Sem guerra, sem resistência, sem o povo decidir. Imagina isso, presta bem atenção, gente. O homem que governou o Brasil durante décadas, sendo mandado embora do próprio país, que há semanas estava ele sentado no trono. Imagina. Pouco tempo depois da chegada dele no país dele, Dom Pedro II morreria no exílio, longe do Brasil. E sinceramente, quanto mais eu estudo essa parte da história, mais eu me pergunto se o Brasil
realmente ganhou com tudo isso. Até porque todo mundo sabe. O Brasil de hoje, depois de quase um século, mais de um século, o Brasil continua dividido entre duas metades de uma mesma moeda, os dois lados de uma mesma moeda. Políticos prometem mudanças, partidos brigam, escândalos aparecem e o povo continua esperando eternamente. E antes que falem, não, este vídeo não é sobre político nenhum, não é sobre Lula, não é sobre Bolsonaro, não é sobre nenhum partido político. É sobre apenas história e o meu ver dessa história. Até porque, pra mim, o Brasil virou uma guerra política eterna. Hoje, muita gente nem sabe cantar o hino nacional. Muita gente não conhece a própria história. Muita gente nem sabe que o Brasil já foi um império. E talvez isso seja uma das coisas mais tristes de tudo. E talvez muita gente ache estranho ouvir alguém defendendo a monarquia hoje em dia. Mas eu não sou o único brasileiro que já refletiu sobre isso. Ayrton Senna. Todos vocês conhecem. O maior piloto brasileiro de Fórmula 1. Um dos maiores ídolos da história do Brasil. Também demonstrava afeto pela monarquia. Ele chegou a dizer que estudou a monarquia e a república e que acreditava bem mais na monarquia. E independente de concordar ou não, isso mostra que uma coisa importante: existem pessoas que realmente estudam esse assunto e que concordam com a volta da monarquia, ou que também concordem com a república, que eu não concordo, mas... E no final, você pode discordar de mim, mas tá tudo bem. Mas eu acredito que conhecer a história do nosso Brasil é bem mais importante do que concordar ou não concordar. Porque o povo que esquece da história do seu país não entende o próprio futuro.